Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, hoje conversando sobre a ética em pesquisa com seres humanos. São dois os nossos convidados para o tema de hoje, Carlos Alberto Zanotti, presidente do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da PUC Campinas, e a Yara Bitante de Oliveira, segunda vice-presidente do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da PUC Campinas. E no bloco anterior, professor Zanotti, inclusive nós já tínhamos visto na reportagem do Gustavo também, você falava da Plataforma Brasil. Isso. Explica pra gente o que é essa plataforma. Até dezembro do ano passado existiu o SISNEP, que é um sistema para registro de pesquisas que envolvam seres humanos, né? Nós fazíamos o preenchimento de um cadastro online, né, via internet, emitia-se uma folha de rosto e todo o projeto, toda a pesquisa tramitava no formato de papel. Isso fazia com que os comitês de ética, eu quero lembrar, nós somos hoje, eu acho que perto de 650 comitês de ética no país inteiro. Se você imaginar que cada comitê de ética possui em média 30 integrantes, né? 600 vezes 30 vai dar um total de quase 18 mil pessoas envolvidas com análise de projeto de pesquisa. É muita gente e, consequentemente, muito papel, porque todas essas pessoas têm que ter, né, esses projetos em mão para poder fazer a avaliação. Então é muito papel. O custo desse sistema era um custo bastante elevado e também levava os comitês a terem arquivos enormes. A partir de janeiro desse ano, o governo federal, né, através da CONEP e através do Ministério da Saúde, né, através do Conselho Nacional de Saúde, colocaram no ar o que nós viemos a chamar de Plataforma Brasil, que é um grande banco de dados, é uma base de dados para a qual todos os pesquisadores que trabalhem com pesquisa envolvendo seres humanos têm que recorrer, né? É uma plataforma, como foi mostrado na reportagem, né, funciona via internet, você produz o seu cadastro e insere na plataforma todos os dados, né, do seu projeto de pesquisa. E daí existe nessa Plataforma Brasil um acesso público a ela. Quer dizer, o grande diferencial da Plataforma Brasil, a missão da Plataforma Brasil é transformar-se num sistema que seja, ao mesmo tempo, ágil e transparente. A intenção é que nós venhamos a ter no Brasil o que a gente chama de controle público de pesquisa. Ou seja, qualquer cidadão passa a ter o direito de entrar na Plataforma Brasil e saber quais pesquisas estão sendo tocadas no Brasil. Então, muitas das pessoas são convidadas, por exemplo, a atuarem como sujeitos de pesquisa, a dar uma entrevista, a participar de uma coleta de material, a testar um novo fármaco, um novo procedimento. Enfim, essas pessoas podem, a partir desse momento, né, em que existe a Plataforma Brasil, sabendo o nome do pesquisador, entrar na plataforma e conhecer a pesquisa que esse pesquisador está desenvolvendo. Se essa pesquisa não estiver disponível na plataforma, é porque ela não tem autorização para ser desenvolvida. Entende? E daí todos os comitês de ética do Brasil acabam recorrendo a esse banco de dados para ter acesso aos projetos que por lá entram, para que possam ser avaliados e daí ter os pareceres que os comitês de éticas emitem. Alguns desses pareceres sugerem alterações. Enquanto o pesquisador não fizer essas alterações, o projeto não pode ser tocado. E diante de qualquer irregularidade, Leila, numa situação dessa, o Ministério Público é acionado, porque a resolução e os comitês têm uma função de caráter legal, né, de proteger o interesse dessas pessoas, e você aciona o Ministério Público e o Ministério Público pode aí recorrer à instituição ou ao pesquisador e eventualmente fazer uma investigação, e isso pode resultar até em punição de caráter legal. Então existe essa garantia, né? Existe essa garantia, quer dizer, a Plataforma Brasil é um sistema formidável, né? É um dos maiores, será sem dúvida nenhuma um dos maiores bancos de dados do mundo, né? Uma das coisas mais modernas que se tem hoje em termos de tramitação, né, de projetos de pesquisa, tramitação, aprovação e controle público de projetos de pesquisa.
Porque é papel, só fazendo um adendo, é papel do Comitê de Ética não só analisar tudo isso que nós conversamos até agora, como também acompanhar o projeto. E como o professor Zanotti colocou, antes dessa medida era muito difícil de você acompanhar. Lógico. Até porque, por exemplo, se um pesquisador estiver desenvolvendo um projeto que foi aprovado pelo comitê, que a gente espera que ele só faça isso. E o que acontece? Se ele tiver que fazer alguma modificação no seu projeto, o primeiro que tem que saber e aprovar é o Comitê de Ética. Tá. Então, essa plataforma, ela permite mesmo uma transparência para o acompanhamento do projeto. A transparência, essa é a palavra que define o que se espera da plataforma. Transparência na pesquisa que envolva seres humanos. Agora, há um dado que a gente não colocou aqui e que seria até interessante. Na cidade de Campinas, por exemplo, a gente tem laboratórios farmacêuticos que pesquisam fármacos, pesquisam bioequivalentes, por exemplo. E esses laboratórios não têm os seus comitês de ética, né? Porque o comitê de ética você tem instituições grandes que fazem pesquisa, como é o caso da PUC e das outras universidades de Campinas. Eventualmente, então, a PUC Campinas é acionada pela CONEP para fazer a avaliação e o acompanhamento dessas pesquisas desenvolvidas por laboratórios farmacêuticos aqui da cidade. Eu achei que fosse só da PUC, só pesquisas. Não, vocês são acionados também. Não, é uma prestação mesmo para a comunidade. No processo de cadastramento agora na Plataforma Brasil, o pesquisador, se ele está associado, ligado a uma instituição, essa instituição automaticamente vai ser acionada para avaliar o projeto dele. Caso ele não esteja ligado a uma instituição, aí a CONEP designa um comitê de ética daquela região, não é, que seja próximo ao pesquisador, para fazer então a análise ética dos projetos. Poxa, e nesses casos, assim como vocês estão colocando dos novos fármacos, existem também o que nós chamamos de estudos multicêntricos. Quer dizer, pessoas de diferentes países, cidades, instituições, hospitais participam da pesquisa. Então, quando você está, por exemplo, testando uma medicação em fase 3, quando você vai trabalhar com as pessoas acometidas por uma determinada doença e vai testar a eficácia de um novo fármaco, ele é aplicado em diferentes países de maneira simultânea. E ele passa para os comitês locais. A CONEP encaminha para os comitês locais. Então, se existe, como nós acompanhamos, casos de novos fármacos que estão sendo testados na Polônia, na Dinamarca, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, e dentro do Brasil existe uma série de centros e, por exemplo, o Hospital da PUC. Aí, a parte dos sujeitos de pesquisa do Hospital da PUC estão com a nossa conivência, com o nosso acompanhamento. Aproveitando você também, professor Yara, se me chamou a atenção para a importância desse termo de consentimento, que já foi inclusive colocado na reportagem também. Que eu percebi que o sujeito de pesquisa que nós nós vimos, ele estava muito bem informado e me chamou a atenção. Ele estava sabendo sobre riscos e benefícios e o que ele estava testando e por que ele estava testando. Então, provavelmente é uma medicação de fase 3 que ele estava testando ali. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele veio a ser trabalhado, além de atender a resolução 196, em cima daquele relatório que eu havia comentado no primeiro bloco, sobre o relatório de Belmonte e sobre os negros terem participado de uma pesquisa sem ter a clareza do que estaria acontecendo com eles. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele tem que atender 3 princípios. O princípio da autonomia, que é importantíssimo a populações que são vulneráveis. Então, você tem que ver como esse termo vai ser obtido da pessoa. Ele tem que ter uma linguagem, que é um aspecto que o nosso comitê exige muito, é uma linguagem clara. O objetivo da pesquisa tem que estar
expressamente colocado, de maneira que o sujeito saiba qual é o objetivo da pesquisa, por que ele está sendo convidado, o que ele deverá fazer, e estar claro que a qualquer momento ele pode deixar de participar, porque ele tem que atender o princípio da liberdade. Então, os princípios são da justiça, como eu estava te falando, da autonomia do sujeito, que é a clareza, ele tem que ter capacidade para deliberar. Então, no caso, por exemplo, de crianças participarem de pesquisa, não só a criança vai ser consultada, como também os pais. Sim. E os pais têm que saber qual é o desenvolvimento. E mesmo que o pai aceite, fale, não, meu filho pode participar, mas a criança não quer participar, ela não vai participar dessa pesquisa. Tá. E há um outro princípio que é o da beneficência ou da não maleficência. É importante que a gente saiba que não há danos para a pessoa, ela não pode receber danos. E por último, a questão da justiça. Então, se há uma testagem, por exemplo, de um novo fármaco no Brasil e nós participamos de maneira multicêntrica com uma série de países, há também que ter o retorno para a população, que é o outro aspecto que nós, à luz de toda essa estrutura que a gente te falou, nós vamos verificar quais são os benefícios de pesquisa, além dos riscos e além de tudo, o termo de consentimento, o sujeito assina o termo junto com o pesquisador, mas ele tem que ter um telefone de contato daquele pesquisador e o comitê responsável é expresso também no termo o telefone, para acionar, como foi o caso que o professor Zanotti explicou. Eu gostaria até de acrescentar um dado que me pareceu bastante curioso em relação ao termo de consentimento e em relação à participação dos sujeitos de pesquisa, não é? Na verdade, o termo cobaia apareceu na reportagem. Alguém acabou. Não é? Mas esse termo, a partir, digamos assim, da criação desse sistema de ética na pesquisa científica, esse é um termo que a gente pode julgar banido, o termo cobaia. Hoje o que nós temos são sujeitos de pesquisa, são sujeitos com direitos na pesquisa. Esses direitos, como a professora Yara bem lembrou, eles estão firmados no termo de consentimento livre e esclarecido. Há um direito que esses sujeitos têm e que passa batido em alguns casos. Vamos citar um exemplo. Um determinado fármaco que venha sendo desenvolvido para combater uma determinada doença. Daí o pesquisador resolve testá-lo, esse fármaco, né? E vai trabalhar com 60 sujeitos de pesquisa. Vai trabalhar com 60 pessoas que tenham aquela enfermidade X. Para 30 dessas pessoas, ele vai ministrar essa nova droga. Para as outras 30 pessoas, ele não vai ministrar essa nova droga. Porém, para as 60 pessoas, ele terá que se comprometer em manter o padrão de tratamento que vinha sendo mantido, para que a doença não acelere. Bom, nós teremos então 30 sujeitos com a nova droga e 30 sem a nova droga, recebendo o que a gente chama de placebo, né? Que é... Aí, no caso, seria o padrão ouro, ele não vai receber... Então, ele vai receber o medicamento que já vinha recebendo e acresce-se a isso o placebo. Que é um medicamento inócuo, que não tem eficiência nenhuma. Digamos que, ao final, essa pesquisa revele que esse novo fármaco, ele é muito eficaz, ele é muito melhor que o padrão que vinha sendo aplicado. Daí, os 60 sujeitos de pesquisa passam a ter direito a receber do laboratório, sempre que precisarem, pelo tempo que precisarem, aquele medicamento que vinha sendo testado. Esse, por exemplo, é um direito do sujeito de pesquisa pelo qual zelam a CONEP de um lado, de outro lado o Comitê de Ética, e isso se materializa na forma de um termo de consentimento livre e esclarecido, então, não é? Ou seja, todos os que participaram da pesquisa, que ofereceu um determinado benefício, passam a ter direito gratuito a esse benefício. Isso me parece algo extremamente importante. Que é o chamado princípio da justiça. E seria bom colocar que também, aí nesse ponto, conforme o professor estava colocando, tem o desenvolvimento da pesquisa,
É obrigação do pesquisador comunicar todos os efeitos adversos que ocorreram, qualquer evento adverso que tenha ocorrido durante essa administração. E o comitê de ética é comunicado. Então, nós sabemos se houve um efeito adverso, por exemplo, na Dinamarca, é comunicado a gente e o nosso efeito adverso é comunicado para o resto do mundo.